Boa noite. Nós estamos iniciando a nossa transmissão ao vivo. Gostaria de saber de Michele. Seja bem-vinda, Beatriz, Micheline. Você está me ouvindo bem, Micheline? Maria Gilena, Beatriz, as nossas irmãs do Garimpeiros da Luz. Vamos iniciar daqui a pouco o nosso estudo, as nossas reflexões sobre a mensagem do Evangelho, a candeia sobre o alqueire. Elizabeth Moura, sejam bem-vindos. Que bom. Maria Gilena está dizendo que o som está ótimo. Então a gente fica tranquilo porque a internet, né, as mídias sociais, sempre a gente fica na expectativa, primeiro porque é um aprendizado para todos. E segundo, porque como é ao vivo, às vezes acontecem alguns imprevistos. Luiz Lopes entrou. Francisco Costa de Açu, meu amigo Costa, seja bem-vindo. Estamos aqui nos preparando, dando as boas-vindas. Cíntia, Silvana, Aldimar, seu Aldimar, felizes aqui porque estamos juntos novamente, né? Os obreiros da luz, aqui também para nos acompanhar sobre a reflexão do Evangelho, sobre a candeia. Feliz de estarmos juntos, unidos, através da tecnologia, já que sentimos tanta falta de estarmos junto com os nossos irmãos. Carolina Lopes que é o nome da minha filha, Carolina, uma das minhas filhas, a de número 8. Coincidência. Mas pode ser que você faça parte da família Lopes, né? Seja bem-vinda. A gente fica muito feliz de estarmos juntos. Tenho certeza que todos estão sentindo muita falta, todos estão sentindo necessidade de estar novamente naquelas aglomerações que nós fazíamos nas nossas casas de oração. Carla Moraes, seja bem-vinda. Pati, é um prazer, uma alegria vocês estarem aqui conosco. Vamos dar mais uns minutinhos para os nossos irmãos acessarem. Nós estamos aproveitando a maravilha das mídias sociais para que a gente continue juntos nessa jornada e nesses tempos tão difíceis que estamos atravessando agora. É sempre um prazer, Irandi, que alegria, Irandi, estar compartilhando com você. A gente tem a alegria de estarmos juntos através das mídias sociais, mas a gente sente falta de estar com o olho no olho, né? De sentir a troca com vocês. Porque quando nós estamos lá,
quando nós estamos ao vivo, não ao vivo, que aqui também nós estamos ao vivo, mas quando estamos juntos, nós temos a felicidade de interagir com vocês, né? Vanessa, seja bem-vinda, Vanessa. Então aqui a gente só imagina, né, e sente a energia de vocês através dos comentários. Mas nós temos certeza de que tudo é passageiro, né? E que daqui a pouco nós estaremos novamente todos juntos, unidos e com certeza valorizando cada vez mais o abraço, estar junto, pegar na mão. A gente tem sentido muita falta disso. Mas, como Jesus é misericordioso, Deus abriu a mente do homem para que o homem conseguisse fazer com que a tecnologia nos deixasse juntos, porém separados. Eu é que agradeço, Irandi, a oportunidade, tanto de estar junto de vocês, Cíntia, Raquel, quanto também sobre reflexionar a respeito da mensagem do Evangelho de Jesus, que é sempre uma alegria, porque nos dá a oportunidade de nos debruçarmos novamente, né? Cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente prepara, a gente aprende um pouco mais. Então, é uma oportunidade muito boa para mim. Igor, seja bem-vindo. Nós estamos nos preparando para dar início às nossas reflexões, aguardando às 19h30, para que a gente possa ler uma mensagem, um trechozinho de uma mensagem, fazer a nossa prece, para que a gente possa se harmonizar, entrar nessa vibração de amor. Ilma, seja bem-vinda. Que bom que os irmãos estão nessa disposição de estar conosco. Genilza, nossa irmã lá do Luz Divina, seja bem-vinda. Estamos aqui nos preparando, aguardando para às 19h30, para que a gente possa dar início às nossas reflexões, né? Nós trouxemos a ajuda aqui dos universitários para que a gente possa trazer para vocês as reflexões da noite. Daniele, boa noite, Daniele, boa noite, Wilson. Sejam todos bem-vindos. Que bom estarmos juntos nessa noite, alguns minutos dedicados à reflexão do Evangelho de Jesus e dedicados também a matarmos a saudade uns dos outros, porque apesar de não estarmos visualizando a todos, mas recebemos as vibrações e sentimos as vibrações de vocês. Quero agradecer ao pessoal do Garimpeiros, né, a Cíntia, a Irandi, que me fizeram o convite, e Cíntia que teve a paciência de fazer os testes comigo, e aqui estamos hoje. Luzia, seja bem-vinda. Depois que nós iniciarmos, eu vou pedir desculpa, mas não tem como a gente acompanhar a todas as pessoas que vão entrando ou os comentários, porque é muito rápido e a gente vai se ater às nossas reflexões. Então, Elton, seja bem-vindo, Elton. Nós vamos iniciar, já são as 19h30 e vamos ler aqui um trechinho
de uma mensagem de Emmanuel que se intitula Façamos Nossa Luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Mateus capítulo 5, versículo 16. E nos diz Emmanuel nessa mensagem: ante a glória dos mundos evolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos ajeitamos na crosta planetária é limitado círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas de espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia de nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidades pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu achote para a jornada. Agradece àqueles que te iluminam por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não ouvides tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Com essa reflexão de Emmanuel, nós vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, imaginar a luz divina do nosso Mestre, iluminando as nossas consciências e os nossos corações, e humildemente dizer assim: Mestre querido, aqui nos encontramos ainda tateando, em busca da luz verdadeira que emana do teu evangelho de amor, da tua presença entre nós. Mestre querido, quantas vezes nos afastamos da tua luz e quando completamente desnorteados e perdidos na escuridão dos nossos próprios erros, dos nossos próprios passos, nos esquecemos de que tu é a luz, a verdade e a vida. Permita, Senhor, que possamos o tempo inteiro nos lembrar da tua promessa quando aqui esteve, quando nos disse: jamais vos desampararei, jamais vos deixarei. Mestre amado, confiantes nessa tua promessa, é que nesse instante sentimos a tua presença entre nós, abençoando a todos que aqui se encontram, aqueles que ainda estagiam na carne e aqueles irmãos que da espiritualidade nos acompanham e nos iluminam para ouvir as reflexões da noite. Nos abençoa, Jesus querido, nos inspira e nos ilumina para que possamos transmitir da melhor forma possível os teus ensinamentos. Muita paz a todos. Bem, já agradecemos, aos nossos irmãos do Garimpeiros a oportunidade de estarmos aqui juntos nessa noite,
A reflexão da noite vai ser sobre a candeia, sobre o alqueire. E é importante nós fazermos um esclarecimento. Quando nós estamos na casa espírita, nós normalmente recebemos, a grande maioria das pessoas que vão à casa espírita são pessoas que conhecem do espiritismo, ou que já ouviram falar, ou que têm curiosidade. Quando nós acessamos através das redes sociais, tem uma particularidade, várias pessoas acessam, muitas sem saber os nossos termos e como a gente, as palavras que para a gente é tão comum. Então, antes de nós iniciarmos, é bom nós definirmos, né, o que seja candeia, que era o que se usava antigamente, vamos dizer assim, como um lampião que era pendurado, né? E o alqueire era justamente um vasilhame onde se guardava o óleo, aqueles materiais que eram usados para iluminar. Então, quando Jesus vem falar em candeia e em alqueire, aqui para o nosso Brasil, alqueire também tem uma definição completamente diferente, mas nós trouxemos essa definição através do Evangelho de Jesus. Então, nós vamos trazer para as nossas reflexões uma passagem que nos é contada no livro Boa Nova, através do nosso querido irmão X, que durante o tempo em que Jesus esteve aqui, os encontros que ele fazia com os seus apóstolos eram momentos de muita alegria e de muita felicidade. Inclusive, nós vamos perceber, os historiadores já perceberam, de que quando Jesus se falava para a multidão, ele falava com uma linguagem diferente. Quando ele falava para os apóstolos que estavam ali ao redor, ele usava uma linguagem mais clara, uma linguagem já mais direta, porque ele sabia que aqueles apóstolos que estavam ali ao redor eram espíritos que já estavam preparados para receber aquela mensagem. Então, normalmente, depois que ele atendia a multidão, ali ele se congregava com os apóstolos e passava aqueles ensinamentos que muitos foram complementados pelas mãos maravilhosas de Chico Xavier, que nos trouxe esse arsenal de informações através do nosso querido Emmanuel. Então, esses encontros era o que trazia mais alegria, o que chamava mais atenção para Tadeu, o seu apóstolo, era justamente quando chegavam aquelas pessoas que se chamavam na época os endemoniados, né? Aqueles que estavam possuídos pelo demônio, que o diabo havia tomado conta, e aquelas pessoas ficavam completamente transtornadas. E as pessoas levavam aquelas pessoas doentes para que Jesus os curasse. E Tadeu ficava acompanhando aquilo e via quando o Mestre Jesus, com toda a sua brandura, com toda a sua luz, chegava e falava com aqueles espíritos que estavam ali obsidiando aquelas criaturas, e muitos daqueles se afastavam instantaneamente. Tadeu ficava impressionado com isso. Isso daí chamava muito a atenção dele. Quando as pessoas chegavam doentes, e depois, quando ele via aquelas pessoas com um sorriso de alívio, completamente transformadas, já livres daquela opressão. Isso daí lhe causava uma atração muito grande. Certa vez, quando Jesus saiu, foi para Cesareia de Filipe, com outros apóstolos, ele ficou, então trouxeram uma mulher que estava possuída, né, pelos demônios. E ele tentou, fez tudo que Jesus fazia, ele tentou, mas não conseguiu curar aquela mulher. Somente mais tarde, quando Jesus retorna com os seus apóstolos, é que o Mestre Jesus fala com autoridade para aquele espírito que estava ali obsidiando aquela mulher, e
ele se afasta e ela retoma o seu equilíbrio. Então, Tadeu ficou assim, caiu naquela tristeza, naqueles pensamentos, cismando, por que Jesus não passava para eles também o poder de expulsar esses demônios malfazejos. E quando Jesus reuniu-se com seus apóstolos, ele chega e pergunta para Jesus por que ele não tinha conseguido curar aquela mulher que estava ali endemoniada. E aí Jesus nos diz, o nosso irmão X, o nosso Humberto de Campos, pergunta para Tadeu: Tadeu, qual é o objetivo das atividades da tua vida? E Tadeu, completamente inspirado, lhe disse: mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Estou ainda tentando colocar o reino de Deus em meu coração. Então Jesus, na mesma hora, disse: Tadeu, como é que você está tentando colocar ainda o reino de Deus em seu coração e exige que o outro já tenha o reino de Deus? Como é que você acha ruim, não se conforma porque essas pessoas estão doentes? Como é que você pode exigir do outro uma coisa que você ainda não tem? Veja a resposta que Jesus deu ali para Tadeu. E Tadeu ainda aprendendo, em aprendizado, disse: Senhor, mas esses espíritos que estão obsidiando, eles são também nossos irmãos? Porque na época, esses espíritos, e olhe que hoje, infelizmente, ainda existem algumas denominações religiosas que tratam esses nossos irmãos como demônios, como diabos, expulsam, exorcizam, manda ir voltar para as profundezas do inferno. Vem ainda com essa imagem. Imaginemos isso há mais de 2000 anos, quando Jesus esteve aqui. E aí Jesus esclarece para Tadeu e para aqueles que estão ali ao redor que realmente aqueles espíritos que estão ali fazendo aquelas pessoas sofrerem, eles também são filhos de Deus. E um dia eles também irão encontrar, irão conseguir colocar o reino de Deus nos seus corações e também conseguirão chegar a uma evolução. E Tadeu fica muito impressionado com esse ensinamento que Jesus lhe dá. Mas Tadeu ainda insiste, diz: Senhor, por que não convocas todas as pessoas que estão doentes, convoca todos esses espíritos endemoniados para que eles sejam esclarecidos e assim todo mundo fica são. Tadeu queria uma solução rápida, queria que Jesus convocasse todo mundo, quando chegasse, expulsasse todo mundo ficaria são e esses espíritos seriam auxiliados. E Jesus diz o seguinte: Tadeu queria ter essa possibilidade, de curar todas aquelas pessoas de uma vez só, chamasse todo mundo e ensinasse como era que fazia, que ele curava todo mundo. E Jesus, muito calmo, sabendo das dificuldades do nosso irmão, disse: Tadeu, o que você diria de um rei que chamasse um dos seus súditos e pedisse para que ele desse conta de todos os outros? Não, Tadeu, todos nós, é justo que cada um preste conta de si mesmo e daqueles que estão ali ao redor. Cada pessoa vai prestar conta do que fez da sua própria vida e daquilo que fez com o pai, com a mãe, com seus irmãos ou com seus filhos. Em todas as circunstâncias, nós iremos prestar conta somente dos nossos próprios atos. Então, como é que, qual a nossa preocupação de querer resolver todos os problemas dos outros e depois não prestarmos atenção em colocarmos primeiro a luz do entendimento conosco mesmo. Cada um adversário que nos procura, cada um adversário que chega perto de nós, deveria ser visto como uma oportunidade
uma oportunidade de nós conseguirmos assim, através dele, acionar em nós a luz que nós tanto necessitamos. Então, quando Jesus vai finalizando, Tadeu pergunta: Senhor, mas o que é que eu posso fazer para que eu possa afastar essas entidades da sombra? O que é que eu posso, qual o caminho, qual é o objetivo, como é que eu posso fazer isso? E aí é quando Jesus lhe dá o ensinamento de que todos nós temos, para expulsarmos as sombras, temos que fazer brilhar a nossa luz. Uma faísca de luz consegue acabar com as trevas ao redor. Então, o reino de Deus, nos diz Jesus, é a edificação divina da luz. E a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Capacita-te de que ninguém pode dar a outro aquilo que ainda não possua no coração. E diz: vá, trabalha sem cessar, zela por ti, ama o teu próximo, sem esquecer que Deus cuida de todos. Veja a mensagem de Jesus: vá, trabalhe, edifique o reino de Deus em si, acenda a sua própria luz e assim confie de que Deus irá tomar conta de todos. O capítulo do Evangelho de hoje nos fala justamente quando Jesus nos dá esse ensinamento, nos falando por parábolas, para que nós possamos edificar a luz divina que há em nós e que nós coloquemos essa luz bem alto, para que todas as pessoas que estão ao redor possam se beneficiar com a nossa luz. Porque se nós temos essa luz e escondemos isso daí não vai beneficiar nem a nós, nem aos outros. Quando, na época do Cristo, as pessoas entendiam esse ensinamento como uma forma de testemunhar de que eram cristãos, de que seguiam Cristo, porque no momento aquilo ali era necessário. E muitos perdiam a própria vida, eram levados aos circos, eram apedrejados porque se diziam cristãos, porque tinham essa luz do Cristo dentro de si. Hoje, as nossas lutas, as nossas guerras se travam dentro de nós mesmos. E essa luz nós devemos edificar dentro de nós mesmos. Nesse capítulo do Evangelho, em Mateus, o próprio Cristo, em Mateus, no capítulo 13, o próprio Cristo nos esclarece por que ele fala por parábola, por que na época ele falava por parábola. O Evangelho, o Novo Testamento, tem mais de 40 parábolas. E essas parábolas até hoje ainda servem de ensinamento para todos, mas não foi na época do Cristo que se iniciou ao ensinamento através da parábola. Isso já vem desde os antigos, desde a Grécia Antiga. Os mitos todos são contados como parábolas. São histórias que são contadas, que tenham uma moral e que cada um que escute, ele vai receber aquele ensinamento de acordo com o seu nível intelectual. Veja a maravilha do ensinamento de Jesus. Quando ele contava a parábola, cada um que ouvia, estamos todos nós em nível evolutivo diferentes. E cada um vai receber aquela mensagem e interpretar aquela mensagem da forma que do seu nível evolutivo. Nessa passagem de Mateus, os discípulos perguntam para ele: Senhor, por que você fala por parábola? E Jesus lhe disse: porque para vós vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando diz: vós escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com os vossos olhos e não vereis.
porque o coração desse povo está entorpecido e seus ouvidos tornaram-se surdos, e eles fecharam seus olhos de medo que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda e que, estando convertidos, eu não os cure. Veja que Jesus esclarece aí que a parábola é justamente porque alguns têm condições de receber aquela mensagem e outros ainda não. E a cada um vai receber de acordo com o seu entendimento. Os apóstolos que tinham um entendimento maior iam receber de uma forma, aqueles outros, a multidão, iam interpretar da melhor forma possível. E na época, cada vez que Jesus falava que o semeador saiu a semear, ou que o grão, o joio e o trigo, ou que ele se referia muito a plantar, a colheita, porque na época era o que era mais comum. E as pessoas entendiam naquela época. Hoje, como nós já temos um conhecimento, que já nos abrimos para os ensinamentos, para os conhecimentos espirituais, nós vamos um pouco adiante. Esse entendimento da mensagem de Jesus precisa ser introjetada em nós mesmos, colocada em nós mesmos, na nossa mente, e a partir daí nós conseguirmos iluminar o nosso eu, que infelizmente ainda tem um passado que a grande maioria de nós que estamos aqui encarnados nesse mundo de provas e expiação ainda é de sombras. E essa luz, se nós conseguirmos iluminar nós mesmos, nós conseguiremos assim iluminar as pessoas que estão ao nosso redor. Então, o que é que nós vemos normalmente, né? Ah, mas eu queria que o meu marido fosse assim, que a minha esposa entendesse, que o meu filho compreendesse, que minha nora, que o meu genro, e assim a gente fica naquela angústia, querendo que aquelas pessoas que a gente ama despertem para as realidades espirituais. Mas, como o irmão X nos diz no livro Boa Nova, quando nós conseguirmos colocar essa luz dentro de nós, não precisa de discursos, não precisa de muitas palavras, porque é o nosso exemplo, é o nosso proceder que vai demonstrar que essa luz está em nós. Agora, muitas vezes, nós nos comportamos como Tadeu. Nós exigimos o reino de Deus e a luz no outro, quando ainda não conseguimos colocar essa luz dentro de nós mesmos. Nós sempre, é muito fácil nós exigirmos que o outro pratique as mensagens do Evangelho, quando nós, muitas vezes, somos intolerantes, não somos pacientes, não damos o testemunho de que aquela mensagem nos transformou. Quando ele fala ali de que alguns ouvem, mas não escutam, que os olhos estão enxergando, mas não veem, quantas vezes nós já escutamos a mensagem do Evangelho de Jesus? Quantas reencarnações nós viemos encarnando e reencarnando, ouvindo o chamamento, e só agora nós estamos recebendo esse chamamento e atendendo ao chamado. Só agora que nós estamos nos voltando para dentro de nós mesmos, porque além de nós termos recebido a mensagem consoladora dessa doutrina maravilhosa, recebemos o esclarecimento através da razão, porque muitos de nós não acreditavam, porque era tudo muito místico, você tem que acreditar porque eu estou dizendo que é assim. E a doutrina nos traz um novo entendimento. Nós acreditamos porque nós sabemos que é assim, porque a razão nos mostra que é dessa forma. Então é um entendimento novo, é uma luz nova que aclara a nossa mente e o nosso coração. E aquele que consegue acender a luz do Evangelho dentro de si, ele se transforma automaticamente. Ele se transforma sem perceber. Normalmente são as pessoas que estão ao redor que percebem
a nossa mudança. Percebem que o Evangelho de Jesus fez maravilhas em nós. Enquanto nós estivermos só pregando, falando, dizendo e querendo que o outro aceite aquilo que a gente sabe que é a verdade, muitas vezes a gente não consegue convencer. Mas a partir do momento em que nós nos transformamos, a partir do momento em que nós deixamos para trás aquele homem velho, aquela pessoa velha que existia em nós, aquele lado sombra que existia em nós, e passamos a viver um lado mais iluminado, passamos a nortear as nossas atitudes e os nossos pensamentos, a nossa fala, pela mensagem maravilhosa do Evangelho de Jesus, aquelas pessoas que estão ao nosso redor vão perceber isso. E aí eles vão começar também a ser beneficiados por aquela luz. Essa luz nós também podemos acender quando nós implantamos e trazemos para dentro da nossa casa o Evangelho no lar. Nesses tempos que estamos vivendo agora, nunca se mostrou tão importante a implantação do Evangelho dentro de casa, em que nós convidamos Jesus, uma vez por semana, a adentrar o nosso lar. E Ele, como é a luz divina, no momento em que Ele adentra o nosso lar, mesmo depois que termina o Evangelho, que nós vamos para os nossos afazeres, aquela luz que esteve ali continua a brilhar. E essa luz, ela é vista e seguida na espiritualidade. No livro de André Luiz, Os Mensageiros, quando ele vem em caravana para a terra, eles se baseiam na casa onde eles iam se instalar pela luz que era emitida por aquela casa. E essa luz era emitida justamente porque aquela senhora viúva, junto com seus 3 filhos, faziam e praticavam o Evangelho no lar. Nós, do Luz Divina, antes desse afastamento, nós estávamos em campanha, implantando o Evangelho no lar, naquelas pessoas que ainda não faziam, e solicitando que intensificassem o Evangelho naqueles que já fazem o Evangelho no lar uma vez por semana. Para esses que já têm o Evangelho plantado em casa, solicitamos que intensifiquem isso, tirando alguns minutos todo dia para ler uma mensagem do Evangelho, fazer as vibrações e emitir essas vibrações para o seu próprio lar, expandindo assim essa luz para os seus vizinhos e para todos os seus familiares. Isso faz uma diferença enorme na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. É isso que necessitamos nesse momento agora, em que tudo parece trevas, em que tudo parece escuridão. Nós vamos encontrar pessoas procurando a luz verdadeira. E essa luz verdadeira é a luz que emana do Evangelho de Jesus. Por isso que nós pedimos para que, não sei no Garimpeiros, mas sempre que nós fazemos as reflexões do Evangelho no Luz Divina, nós pedimos sempre que os irmãos, se necessitarem, se quiserem, deixe de lado um vasilhame com água para que aquela água seja magnetizada. Os fluidos que nós estamos emitindo agora uns com os outros, nós conseguimos magnetizar a água e ela se transforma num remédio preventivo e curativo do nosso perispírito. Então nós estamos nos encaminhando para o final. E quem quiser pode pegar um copo com água para que essa água possa ser magnetizada no momento em que nós vamos fazer as nossas vibrações, dizendo assim: coração fatigado, na aflição que te vigia, nunca te percas da fé, trabalha, espera e confia. Por mais lutes, mais avanças em triste e espinhosa via, não esmoreças, contudo, trabalha, espera, confia. Cada hora te parece nova dor que se inicia. Não te afundes em revolta. Trabalha, espera e confia.
Já não sabes o tamanho da prova que te assedia. Mesmo assim, prossegue em frente, trabalha, espera e confia. Encontras a cada passo desprezo, descortesia, desculpa, servindo mais. Trabalha, espera, confia. Entre os seres mais amados, padeces desarmonia? Não faltes à paciência. Trabalha, espera e confia. Não temas, não desesperes. Toda sombra é fugidia. O sol brilha e a nuvem passa. Trabalha, espera e confia. Cada dia Deus te fala na bênção desse novo dia. Se queres felicidade, trabalha, espera e confia. Maria Dolores, pelas mãos maravilhosas de Chico, nos traz esse ensinamento que fica para todos nós. No momento em que tudo parece adversidade, vamos trabalhar, esperar e confiar. Deus está conosco. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo o Senhor por essa oportunidade maravilhosa. Mestre amado, permita que possamos, numa vibração de amor, abraçar essa casa de oração, os garimpeiros da luz. Sabemos que lá a espiritualidade continua o seu trabalho de amparo. Permita, Senhor, que nesse momento em que estamos todos juntos, unidos numa só vibração de amor, possam esses espíritos abnegados utilizarem essas nossas energias em auxílio dos nossos irmãozinhos, aqueles que estão doentes nos hospitais, Jesus. Permita, Senhor, que eles possam sentir a Tua presença, a presença da espiritualidade amiga. Não deixe que eles se sintam sós naqueles leitos de dor. Faze com que eles se lembrem de que Deus é Pai de todos nós e que vela por todos. Queremos te pedir também, Jesus querido, ampara por todos esses nossos irmãos que estão chegando coletivamente no mundo espiritual. Muitos sem conhecerem nada da vida após a morte, da vida verdadeira. Ó Jesus, abraça, Jesus querido, a cada um. Permita que eles possam ser auxiliados pela equipe maravilhosa do Garimpeiros da Luz, que continua no trabalho e na labuta. E que nós, trabalhadores da Tua Seara, possamos nos beneficiar dessa luz que agora brilha em nossa mente e em nosso coração. E que essa luz possa continuar brilhando em nosso lar, beneficiando a todos os nossos familiares. Muita paz a todos, nos abençoa, Senhor. Meus irmãos, boa noite e que Jesus abençoe a todos.